Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a URGS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos iniciando mais uma programação da Comunicando Direito, da GSUL TV. Nossa programação hoje, nós vamos falar sobre a polêmica prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão essa que se estendeu não só às barreiras do Brasil, mas também no exterior. A discussão é se o Lula permanece ou não permanece encarcerado. Ficará ou não ficará cumprindo pena. Existe mobilização tanto do meio político, como também da sociedade, para que fique e para que saia. Essa polêmica, hoje nós vamos fazer um debate sobre esse polêmico assunto que está assolando os brasileiros. Nossa programação Comunicando Direito da GSUL TV será reprisado na quinta-feira, às 13 horas. A nossa programação também poderá ser assistida através dos meios de comunicação, do YouTube Comunicando Direito gmail.com, também através do Facebook Comunicando Direito gmail.com e também através desse canal com reprise na quinta-feira. A nossa bancada hoje está composta pelo Dr. Demerval, advogado, farmacêutico, empresário há praticamente quase 40 anos na Zona Norte. E à minha direita, o delegado Fernando, o titular da 17ª Delegacia, que abrange o centro da cidade. E à minha direita, hoje, inaugurando a bancada, o delegado Juliano Ferreira, titular da 9ª Delegacia, do qual está lotado e localizado no Morro da Cruz, né, Fer? Positivo. Então, o delegado Ferreira vem atuando bastante no meio da segurança, fazendo um belo trabalho, apesar da falta de necessidade, da falta de logística, tanto humano como também de pessoal. A Polícia Civil está fazendo o que pode. Hoje, então, eu vou passar a palavra ao delegado Juliano Ferreira, para que diga para você, telespectador, quem é o delegado Juliano Ferreira e o que o delegado Ferreira, aonde é que o delegado Ferreira já esteve atuando dentro da segurança pública. Uma saudação a todos, doutor Cláudio, meu colega de faculdade, doutor Demerval, ao colega Fernando, meu grande amigo e colega. Na verdade, nós estamos nessa caminhada aí, nós estamos nessa estrada aí como delegado de polícia já há 14 anos, né? E passamos pelo interior, pela Grande Porto Alegre, mais especificamente nas delegacias de Sapucaia do Sul, quando lá em 2005 ingressei no Departamento Estadual de Investigações Criminais do DEIC, passando pelas principais especializadas lá. Fui delegado de homicídios,
delegado da roubos, delegado da rouba banco, né, lá onde fiquei por 6 anos. Acredito eu que dentro da Polícia Civil, ainda não conheço delegado que tenha ficado tanto tempo nessa delegacia, pesada delegacia. Depois passamos para a delegacia de roubo de veículo, roubo de carga, quando então eu passei brevemente pela Regional de Canoas, e logo depois, aonde estou até hoje, fazendo já uma correção, doutor Cláudio, é a 19ª DP, né, que se localiza no Morro da Cruz, onde lá nós estamos combatendo fortemente o tráfico de drogas e o roubo de veículo, que é realmente o que assola ali o nosso cidadão que mora na área da 19ª DP. Obrigado, então. Também nós vamos passar a palavra ao delegado Fernando, para que ele coloque, então, a situação para nós, se ele acompanhou os debates, as discussões com referência ao cumprimento provisório da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e traga alguns comentários referentes a esse episódio. Inicialmente, doutor Cláudio, eu queria fazer aqui uma saudação especial à bancada, né, ao nosso presidente de trabalho aqui, o doutor Cláudio Dávila, ao nosso querido amigo Demerval, de muitos anos, né? Uma saudação também muito especial ao nosso delegado Juliano. Né? Diga-se de passagem, ele não se apresentou completamente, né? Porque eu não tenho dúvida que hoje é um dos delegados mais qualificados do estado do Rio Grande do Sul. É um delegado que mais, se não for o que mais, está entre aqueles que mais conhecem a Polícia Civil. O ano passado, no ano 2017, entre os distritos de Porto Alegre, essa estatística que eu tenho, né, não vou me atrever a falar no estado, mas certamente não estaria errado, dentro de Porto Alegre, foi o delegado com a sua equipe de agentes que mais prendeu e mais operações fez no ano 2017. Passou e ficou 6 anos na delegacia de roubo, uma delegacia especializada, que além de investigar o roubo a banco, é uma delegacia também que trata sobre os sequestros no estado do Rio Grande do Sul. E o delegado Juliano presidiu essa delegacia com muita maestria. Eu me lembro que eu estava no DEIC nesse período também, em outras delegacias. E o doutor Juliano, com muita maestria, desvendou muitos casos de sequestro. Não me lembro se chegou a perder alguma vítima, mas para vocês verem que o êxito, tanto é que a sociedade não fica nem sabendo, porque essa é uma delegacia que, na verdade, ela acaba se juntando a cada vez que existe um sequestro. Delegados e investigadores se unem e começam a trabalhar no caso. Então eu queria fazer esse destaque. Lá, a delegacia de homicídio, altamente respeitado, porque antes de ser delegado já tinha conhecimento da área, né? Então é importante nós valorizarmos os profissionais que estão ao nosso lado, os profissionais que compõem a nossa instituição. E queria dizer, doutor Juliano, é um prazer muito grande, né? Me sinto muito feliz de estar aqui compondo hoje a bancada, com a sua presença aqui, e poder dizer que me orgulho efetivamente de ter como colega, como policial, o delegado Juliano na nossa carreira. Ele sempre nos ajuda, sempre trocamos ideias, conhece muito sobre aquilo que alguns falam e não tem a mínima ideia do que se trata. Inteligência policial. Tanto é que eu passei algum tempo lá respondendo pela 19ª delegacia, e me lembro que o histórico daquela delegacia era uma delegacia, lamentavelmente, que efetivamente não realizava prisões. E o delegado Juliano, eu acredito, está lá com mais de um ano, né, doutor Juliano? E ele consegue prender muita gente e semanalmente. Então, doutor Cláudio, eu queria parabenizar a bancada por ter trazido o delegado Juliano aqui, né? E diga de passagem, né, eu gosto sempre de ainda, é uma verdade que tem que ser dita, é filho do delegado Kleber Ferreira, um dos delegados mais antigos que nós temos na ativa, o qual nunca deixou a desejar, face à sua competência e dedicação à Polícia Civil. Então, por questão de justiça, antes de qualquer tema, Esqueceu do tio, né? Sim, né? Nós temos o tio também, né? O Dr. Herbert, que faleceu ano passado, né? Também nosso amigo, meu professor na Academia de Polícia, né?
também é uma família excepcional também. Deixamos aqui a nossa saudade, e transmitindo à família um abraço de felicidade. Mas falando do Lula, né, para não dizer que eu já ocupei o espaço todo, né, eu vou deixar vocês começarem para depois eu falar alguma coisa, senão eu vou ficar sozinho falando. Tá certo. Na verdade, o delegado Juliano até foi um pouco gentil no sentido de dizer que tem 14 anos. O delegado Juliano nasceu dentro da Polícia Civil. É verdade. O delegado Juliano acompanha de seu pai, acompanha de seu tio, então a vontade de ser policial já estava até nos bancos acadêmicos. Lembro eu, quando nós estudamos juntos, eu era policial e ele não. É verdade. Então, o que ocorreu, né? Então, agora, logo seguido, o delegado Juliano fez o concurso público, nós se debatemos no jornal e diz, aquele lá foi meu colega, né? Ele nem tinha conhecimento que ele tinha feito o concurso público e está aí até hoje, a gente com uma amizade bastante grande. Então, por isso, essa especialidade, essa vontade, porque já nasceu O sangue. não é? Sim, sim. Policial, aquele olho Tem no clínico, DNA. como se diz, né? Eu sempre digo que tem policial que chama ocorrência. Tem policial que sai e ele vem com a prisão, ele vem com alguma coisa. Então a pessoa diz assim, o cara lá chama ocorrência, mas na verdade não é que chama ocorrência. Ele tem um olho clínico, ele realmente percebe que alguma coisa de errado está acontecendo e lá chega. Por esse motivo, então, que as pessoas dizem, policial fulano de tal, ele vai lá e chama ocorrência, cava ocorrência, na verdade, ele tem aquele olho clínico que muita gente deixa percebido. E para nós, enquanto sociedade, hoje, você, enquanto sociedade, isso é bom. Quanto mais meliantes estiverem atrás da grade, melhor para nós. Por isso, a importância da segurança, o debate da segurança pública. E, pasmem, com falta de logística, com falta de pessoal, com realmente não é problema da Polícia Civil, é problema da Brigada, é problema de todo qualquer local. É um caos geral, mas provavelmente vai melhorar e nós teremos uma segurança pública um pouquinho melhor. Doutor Demerval, já conhecia o delegado Juliano? Sim, já tive o prazer de encontrar ele em algumas delegacias já, bem atencioso, bem solícito e bem profissional. Diferente, né? Diferente, A atuação é diferente, né? Diferente, a gente está com maestria todas as pessoas, dentro da lei, né? Então, um excelente delegado. E sobre o Lula? Ninguém quer falar do Lula. Pois é, o nosso ex-presidente é um problema, né, doutor Cláudio? Mas eu entendo que ele fez, tinha que pagar. Eu entendo também, doutor Cláudio, que assim, a minha visão, acho que o Sérgio Moro precipitou um pouquinho as coisas, deu margem para a defesa. Mas ele já estava julgado em primeira instância, segunda instância, já tinha recorrido todos os recursos, né, no STF, STJ, não tinha mais nada a não ser preso para quê? Como o Sérgio Moro disse, ninguém está acima da lei. Tá certo. Mas, não defendendo o Sérgio Moro, mas eu vi uma entrevista agora essa semana e fazendo um acompanhamento, o juiz Sérgio Moro simplesmente ele cumpriu a decisão do Tribunal Regional aqui de Porto Alegre. Quando houve o despacho para o juiz Sérgio Moro, esse despacho determinava que ele fizesse o cumprimento. Então, na verdade, quando ele fez aquele decreto de prisão, ele estava fazendo em cumprimento uma decisão superior. Não foi ele que prendeu, houve a determinação para que ele fizesse com que o apenado, agora, né, cumprisse a pena. Mas, doutor Cláudio... Se alguém precipitou, a meu ver, a meu sentir, foi o Tribunal Regional, pode ser, que não esgotou, talvez, lá. Isso, não tinha sido publicado o acordo. Mas aí não é o né? Sérgio Moro. Acredito que, inclusive, agora ele deu uma palestra, essa última vez agora, e citou essa situação no sentido de que ele apenas cumpriu a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região aqui de Porto Alegre, no sentido de que recebeu, né, a determinação informando que já tinha se esgotado naquela instância e que era para que o juiz, então, fizesse cumprir provisoriamente. E aí, né, de fato, ele fez. Então, Eu vou mais além, se tu me permite, doutor Cláudio. O que nós temos é um criminoso. Foi condenado por um juiz de direito, um técnico, que analisou todas as provas, inclusive delações.
Um tribunal. Né? Depois nós temos um recurso, né, que demonstrou que não houve nenhuma ofensa ao direito de defesa. Aliás, um excesso de defesa, porque ele apontou 70 e poucas testemunhas, objetivando retardar o processo. Foi analisado por 3 juízes especialistas que conhecem o direito, analisaram as provas. Vocês acreditam que 3 desembargadores, né, vão analisar e vão dar uma sentença, inclusive aumentaram a sentença? Tá entendendo? Eles vão correr esse risco de botar a sua carreira fora porque é Lula, não é Lula? Simplesmente é aquilo, é da primeira página ao último que tem dentro. Então a prova, né, tudo indica que são provas claras. Tanto é, e eu discordo um pouco do Demerval, com todo respeito à posição dele, tiveram 5 ou 6 habeas corpus agora, depois que o Moro mandou expedir o mandado de prisão. Todos questionando o quê? A prisão dele. Não, todos questionando o quê? A situação da publicação. Não levou. A questão do embargo dos embargos, que era só para retardar mais 6 meses. Não levou. A questão da condenação em segundo grau. Não levou. Então, o pessoal é criminoso. Tem que estar na cadeia. Né? E levou muito tempo. Levou muito tempo. Ali o pessoal querendo negociar e tudo mais. Aquilo tudo foi armação, doutor Cláudio. De subir no carro, voltar do carro, que não conseguiu ir. Não deixou abrir Tanto o é que portão. quando chegou a notícia de que o Sérgio Moro ia decretar a preventiva com base no artigo 312, tá? Que ele estava fazendo, efetivamente, ele estava incidindo lá no parágrafo que diz o quê? Que ele estava fazendo um tumulto, ele especificamente ou não, mas era coordenado, era maestrado tudo aquilo ali. Tanto é que quando disseram, vai sair a tua prisão nos 2 outros processos, doutor Juliano, o que ele fez? Ele desceu, atravessou a rua e foi lá. E eu não considero que ele tenha se entregado. Né? Porque vai ser mais tarde ele teria que ser preso mesmo. Então, eu vou dizer o seguinte, né? Eu fecho 100%, não existe embargos nos embargos, entendeu? Isso aí é só para enrolar e ganhar tempo. Não levou os habeas corpus e teve todo o direito de defesa. E tem mais, agora no 3º grau, né, a sentença só vai ser reformulada se houver alguma falha no decorrer do processo, porque o mérito sequer vai ser discutido. Vai ser analisado tecnicamente se houve falha, se ele tem um prejuízo da defesa, se cercearam os direitos dele, se não houve, tá lá. Então acho que é isso aí. O Lula, e digo mais assim, já completando a minha parte, tem que ir também o presidente, tem que ir toda essa outra turma que está lá, entendeu? Tem que vir as eleições e as pessoas não têm que votar em nenhum desses que estão lá em Brasília para que eles percam esse fórum privilegiado que é uma pouca vergonha. Perfeito. Delegado Juliano, temos 2 minutinhos ainda. Olha, eu vou colocar uma pimenta nessa discussão aí. Eu concordo plenamente. O Lula tem que estar na cadeia, que é o lugar certo, que ele foi julgado, teve o recurso negado pelo tribunal por 13 desembargadores. Não há razão para eles votarem parcialmente. Não, eles são imparciais, foi muito bem decidido, a sentença muito bem formulada pelo doutor Sérgio Moro, o recurso confirmou. Só que tem uma coisa para mim que é indiscutível, a presunção de inocência. Para mim, de todos os votos dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eu destaco Celso de Mello. Uma sentença criminal tem vários efeitos, de multa, de suspensão dos direitos políticos. O mais gravoso é a privação de liberdade. Porque, aí eu pergunto, todas as demais se espera-se o trânsito julgado. Porque justamente aquele efeito que é o mais gravoso se cumpre automaticamente. Tecnicamente, eu não concordo. Pela prisão, pela execução automática a partir da decisão da segunda instância. Mas, doutor Juliano, eu respeito o senhor nesse aspecto técnico, né? E essa opinião, tanto é que o próprio Supremo tem 6-5, no caso Lula, e provavelmente veio a reverter isso aí quando analisar as ações de inconstitucionalidade, né? Mas nós não podemos esquecer que nós só começamos a punir, né, o crime do colarinho branco, só conseguimos punir quando saiu essa súmula, essa interpretação que a partir da segunda instância poderia ser preso. Porque, lamentavelmente, olha aí só o Maluf.
15, 16, 17, 18 anos respondendo. Estevão, aquele, É? 36 recursos. O que era presidente ali do Senado, ele tem 11. Tem 11, 12, 13 processos, investigações, um monte, e ninguém consegue. Então, eu acho que está valendo em combate à criminalidade. Nós vamos chamar os nossos intervalos. Nós já retornamos com o nosso segundo bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho. Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos retornando ao nosso segundo bloco da nossa programação Comunicando Direito da GSUL TV. A nossa programação hoje, nós estamos falando sobre a polêmica prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão essa que está praticamente sendo discutido no mundo inteiro. Como diz o Barack Obama, né? Ele era o cara, e se vê agora que era o cara que hoje está na prisão. Então, nós temos aqui dois entendimentos, um entendimento pela presunção da inocência e outro entendimento pela prisão em segundo grau automaticamente. Eu tenho acompanhado essa posição, tenho acompanhado as notícias e tenho acompanhado praticamente os julgados. Eu tenho dito que inconstitucional é aquilo que o Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional. No Estado Democrático de Direito que nós estamos, a última instância para declarar o que é inconstitucional, o que é constitucional, é o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, nessa insegurança jurídica, uma hora ele diz que é constitucional, outra hora ele diz que é inconstitucional, e nós, enquanto cidadão, temos que apaziguar. Até então, ele considerou constitucional a prisão, e por isso o presidente está preso. Essa semana, provavelmente, terá uma nova decisão, né? Terá uma nova decisão e poderá reverter essa situação de prisão automática na segunda instância. O que se viu no último julgamento é que provavelmente vai apaziguar, seria um entendimento de uma prisão em terceira instância. Alguns votos estão se direcionando para que os recursos ou trânsito em julgado, ou até mesmo se esgotando a matéria de direito, não mais tanto de fato que é no segundo grau, mas também uma matéria de direito no STJ. E a matéria constitucional, então, ficaria de fora. Aí se diz o seguinte: nós, enquanto operador do direito, quer dizer que até a terceira instância é constitucional. Saiu da terceira instância, houve então um arranjo. Teve um voto da ministra Rosa Weber, bastante polêmico e esperado pela população, onde se sabe que o voto da ministra Rosa Weber é no sentido de que se aguarde o trânsito julgado. Mas ela entende que deve seguir o voto do colegiado. E agora, nesse voto que ela deu essa semana, ela sustentou, fundamentou sobre o voto colegiado, e ela respeita o voto colegiado e manteve a sua decisão de prisão pela situação do colegiado. Se a matéria provavelmente ser discutida novamente, ela poderá também continuar com essa matéria do colegiado para não haver uma mudança, porque ela tem uma ponderação jurídica, um conhecimento bastante jurídico. Eu acho que provavelmente poderá manter a decisão, porque hoje o que se diz na mídia é o voto dela, a discussão, o voto dela. Então, a minha pergunta, delegado Juliano,
Será se essa posição ela poderá mudar ou ela poderá manter pela situação do colegiado? Eu acredito que ela deve alterar. Ela deve retornar pelo entendimento natural dela de que é a inconstitucionalidade, né, vamos dizer assim, dessa prisão automática, né, prevalecendo no entendimento dela a presunção de inocência, que a execução da pena deve ser a partir somente após o trânsito em julgado. Eu acho que ela vai voltar ao aquele entendimento, uma vez que ela deixou bem claro no voto dela que ela respeitava naquele caso específico, que era o julgamento de um habeas corpus, de um caso concreto, vamos dizer assim, ela respeitava pelo princípio do colegiado, né? Mas ela deixou bem claro o seu ponto, o seu entendimento diverso daquele. Então eu acredito que ela deve voltar e deve haver alteração nesse entendimento, né? E uma outra coisa importante, volto a dizer assim, ó, volto a dizer, deixa eu registrar o seguinte: eu penso que o Lula essa decisão não deve mudar mais, ele deve realmente ser condenado e se confirmar tudo isso. Agora, nós não podemos, eu não acredito, não é correto, do meu ponto de vista, ou tecnicamente, dizer assim, o Maluf, o caso do Luiz Estevam, 20 anos, é prescrição, o sentimento de impunidade. Isso tudo, ao meu juízo, mostra a ineficiência do próprio Estado através do Poder Judiciário. Poder Judiciário, embargos dos embargos. Por que o do Judiciário se deixou criar essa possibilidade? Por que se criou? Aí a culpa é do advogado, é da defesa? Não mesmo. Então acho que deve prevalecer. Volto a dizer, eu como policial, eu penso que aquele que pratica crimes como praticou o Lula, homicídio, roubo, tem que ir para a cadeia. E o próprio sistema, ele estabelece exceções, como é o caso da prisão preventiva. Mas o presídio central, quantos presos, vamos contabilizar quantos presos nós temos no Brasil, metade deles, acredito, seja provisório. Então, o próprio sistema prevê exceções. É o caso de aplicar uma prisão preventiva, então se aplique o Lula que espera. Agora, antecipar, eu não vejo. E muito se diz assim, mas o mérito não se discute mais. Concordo, tecnicamente é isso, né? Brasília, STJ e STF só vai analisar a parte, vamos dizer assim, formal, né? Não vai analisar a prova. Só que a gente verifica no dia a dia quanto se muda de decisões. Brasília muda, né? Um processo anulado, o cara pôde preso, prejuízo desse cidadão, o cara teve a defesa cerceada, vai ao STJ, ou seja, anula todo esse processo, esse cara vem ser absolvido, todo aquele tempo que ele teve. Mas era execução automática. Por isso que eu não concordo. Embora eu acredito que não mude mais a questão do mérito. Mas tecnicamente, eu acho que a presunção de inocência tem que prevalecer. Obrigado. Demerval, se prevalecer a tese do delegado Fernando, do delegado Juliano, se prevalecer, o Supremo vai imediatamente expedir um salvo-conduto para todos aqueles que foram presos sobre aquela decisão anterior? Na verdade, tem que ver um caso concreto, doutor Cláudio. Mas eles vão julgar, segundo agora vão julgar, não um caso concreto, vão julgar agora uma ação direta, né? Ela tem repercussão geral. Eu sei, mas é claro que aquele que está preso sob essa égide vai tentar, né? Porque mas não sai automático? Não vai sair automático? Autonomia, né, doutor? Porque ele já tem que dizer, né? Muitos vão pedir, é claro. Não é, Fernando? Eu acho que já... Quando o Supremo deu o entendimento, de que a mulher que tem filho até 12 anos, tá? Que a mulher grávida não pode ficar presa preventivamente ou cautelarmente. E o que aconteceu? Foi imediato. Um habeas coletivo. Foi um habeas coletivo, isso aí. E não adianta nós ficarmos floreando, doutor. Não adianta nós ficarmos floreando. A pílula é clara. Vai sair todos. Vai ser isso. Quem se enquadrar que está preso porque foi automático, porque foi segundo grau, vai sair. Já tem que sair. Não adianta a imprensa dizer, não, caso a caso, não tem caso a caso. Ou vale para todos ou não vale para nenhum. Vai valer só para o Lula. Então, só concluindo o raciocínio, se reconhecer que é inconstitucional
essa súmula, esse entendimento do STJ, né? Novo entendimento do STJ. Do STJ, se ele é inconstitucional, ninguém pode cumprir, cara, então não vamos ficar... Claro que tem as opções, esse aí, tu não tem, ao menos salvo o melhor juízo, até peço informação a vocês, mas tu vai decretar uma preventiva para quem já foi condenado? Eu faço essa pergunta, você tá entendendo? Tu tem como condenar? Não tem, cara. Entendeu? Tu tem o quê? Uma preventiva no decorrer do processo. Aí depois ele é condenado e ele cumpre a pena. Não é isso aí? Então, qual é a situação? Que ele é perigoso, que ele é estuprador, que ele violentou criança. Tem direito. Se ele está cumprindo a pena, não tem, a não ser que ele esteja, o doutor Juliano e o doutor Cláudio, a não ser que ele esteja respondendo outro processo para sair decretada essa preventiva. Porque se já rolou o processo e está dependendo lá do Supremo ou do STJ, seja de quem for, terceiro grau, prejudicar o processo não vai mais. Entendeu? Não tem mais como decretar. Ao menos pode ser que eu esteja errado, mas eu entendo assim. Correto. Entendeu? Então o que vai acontecer? Vai sair todo mundo, não adianta ficar. Tipo, hoje eu estava ouvindo rádio, algumas emissoras de rádio, não se preocupe, que isso aí não... Vai pegar o Palocci está com preventiva, não vai pegar ele, entendeu? Mas esses aí tudo é o fim da Lava Jato. Tentaram acabar com a Lava Jato, afastando o Moro, tentaram vários motivos. Tentaram no Congresso acabar, tentaram de várias formas acabar, não acabar. Agora eles vão acabar se mudar, lamentavelmente, tecnicamente. A única maneira que nós temos de prender rico nesse país é nessa situação. Senão é só pobre que vai continuar sendo preso. O que eu entendi, doutor Cláudio, assim, o Supremo foi assim, ele não... Já tinha simulado isso, já estava certo. Por que voltou à tona essa coisa de segunda instância? Porque todos os políticos de Brasília que não forem eleitos, daqui 1 ano, 2 anos, vão estar presos. É só por isso, pessoal. Porque o Temer agora, se não se eleger um governo que dê um ministério para ele, ou que ele seja um representante do Brasil, um adido, o que vai acontecer? Ele vai responder alguns processos lá com o Sérgio Moro, outros em Brasília e outros no Rio de Janeiro. E aí eles vão ser presos. Por isso que eles eram. Porque está todo mundo apavorado. Quem não conseguir se eleger, né? E por isso que nós, no Brasil, temos que começar a fazer um movimento social para acabar com o fórum privilegiado. A não ser com algumas exceções que efetivamente merecem. Agora o político tem que ter fórum privilegiado porque ele vai falar. Agora, se ele comete crime comum, não tem por que ser protegido. Realmente, o fórum privilegiado, ele teve como objetivo, quando foi criado, de defender o chefe de um poder. Vou citar um exemplo. Nós temos 3 poderes, né? Legislativo, o judiciário e o poder executivo. E segundo a Constituição, elas são da mesma hierarquia, são harmônios, né? Entre si. Então o que quer dizer isso aí? Vou citar um exemplo, um prefeito, se está na mesma equivalência de um juiz, de uma comarca, eles podem ter algum problema político dentro de uma comunidade, então aquele prefeito é julgado por uma instância superior, pelo Tribunal de Justiça, a 4ª Câmara, se for na área criminal, a 4ª Câmara Criminal aqui de Porto Alegre. Mas para esse motivo. Agora o vereador não tem. Os demais ali para baixo não tem. O governador na mesma situação. Mas os demais deveriam ser todos eles normal. Então começou a se criar então um foro para esses chefes de poderes e os demais. E o presidente Michel Temer seria a mesma coisa. E aí começou então a dar foro para ministro, a dar foro para pessoas, até secretário com prerrogativa de ministro, para tirar esse pessoal. Então deveria voltar como era antes. Doutor Cláudio, eu vou um pouquinho mais além, se o senhor me permite. Tá? Na verdade, a minha interpretação do fórum privilegiado, que veio muito bem, assim como está, mas ele devia ter sido provisório, porque nós saímos de uma ditadura. Então poderia haver perseguições políticas, efetivamente. Certo? Aí qualquer juiz de qualquer comarca poderia
recebeu uma denúncia de um promotor mal intencionado contra o governador, contra o presidente da República, contra o desembargador. Então, para evitar, eu acredito que a ideia inicial tenha também passado por aí. Nós saímos de uma ditadura para evitar perseguições políticas, prisões ilegais, se deu esse fórum privilegiado. Mas o Brasil tinha que amadurecer, isso aí tinha que ter por algum tempo. Agora tem que ser revisto. Eu acho que agora chegou a hora de rever. Quais são os cargos que efetivamente tem o fórum? O político, quando vai na tribuna, ele tem que ter o direito de falar o que ele quer dentro do processo democrático. Agora o cara vai lá e é assaltante. Tem um outro lá que matou a mulher lá com serra. Tem um outro que é traficante. Tem outro... Cara, pra que fórum privilegiado? Isso não tem necessidade, né? Sim, sim. Então eu deixo só esses questionamentos. Delegado Juliano, sobre esse foro privilegiado. Na verdade, o próprio Supremo, né, vai ter uma discussão a esse respeito, né, que claro que ele não pode mudar a Constituição e tirar de alguns cargos aí foro privilegiado, mas eles vão mitigar. A ideia do STJ, do Supremo, é mitigar o foro privilegiado, né, e o cargo, aquele detentor daquele cargo, aquele indivíduo só terá foro privilegiado naqueles casos em que efetivamente ele praticou algum crime no exercício da sua função, entendeu? Relacionado ao cargo. Relacionado ao cargo. Então, inclusive, o Barroso vem batendo muito nisso, e aí, para mim, tecnicamente perfeito a votação, uma interpretação correta e adequada do foro privilegiado. Tudo bem, nós vamos chamar o nosso segundo intervalo e nós já retornamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos de volta no nosso terceiro bloco da nossa programação Comunicando Direito. Nossa programação hoje estamos falando sobre a polêmica prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a nossa bancada hoje está composta pelo delegado Juliano Ferreira, titular da 19ª Delegacia, que está sediada em Morro da Cruz. Também o delegado Fernando Soares, titular da 17ª Delegacia, já nos acompanhando algumas programações, é o titular da 17ª Delegacia, que abrange o centro da cidade. Também o Dr. Demerval Mucil, empresário, advogado, farmacêutico, que atua na Zona Norte já há mais de 38 anos, cuidando da saúde da população e hoje, né, atuando também como advogado. Nossa programação será reprisada agora na terça-feira, na quinta-feira, às 13 horas. Também essa programação poderá ser assistida através dos nossos meios de comunicações sociais, na página do Facebook, comunicandodireito@gmail.com, e também no YouTube, comunicandodireito@gmail.com. Nós estamos então falando sobre a polêmica da prisão do presidente Lula e as posições se vão mudar ou não vão mudar. Eu tenho uma posição meia temerária com referência à prisão do presidente Lula. Por quê? Foi bem lembrado pelo delegado Fernando que muitos políticos estão na mira de ser alcançado por essa medida logo a seguir com essa prisão automática. E também se sabe que o Tribunal Federal ele discute sobre se é correto ou não é correto no aspecto constitucional, se pode ou não pode. Mas essa discussão poderá ser mudada pela Câmara Federal
Porque o que ocorre? Os deputados e senadores simplesmente podem fazer um projeto e ir lá proibir, Uma PEC. da noite para o dia. Mas Proibir. não pode ser votado enquanto tiver intervenção do Rio de Janeiro. Sim, sim, mas poderá haver essa mudança. Inclusive, advogando em causa própria, não pode? Pode. Então, o que ocorre? Tudo isso aí, se não mudar uma situação, esse movimento que estão fazendo, esses políticos, que daqui a um pouco eles fazem uma PEC aí para mudar e ter a presunção da inocência, né? Como se diz, até 2009, essa presunção da inocência não existia. A partir de 2009, o Supremo Tribunal Federal tem entendido, até agora, em 2016, né, que deveria aguardar o trânsito julgado. E mudou agora em 2016. Provavelmente, como o delegado Juliano colocou, agora, essa semana, poderá haver essa mudança novamente. E agora, é muito temerária nessa situação por causa da prisão do Lula. Que a sociedade vai achar que o tribunal se apequenou, como diz a presidente daquela casa. Que o tribunal não pode se apequenar em colocar em pauta porque é o presidente Lula. Houve, então, uma prisão diferenciada. Nunca se via até hoje que houvesse uma prisão desse tipo, desse molde. Houve a condução do presidente Lula outrora, fizeram a condução do presidente como qualquer um outro. Só que agora o juiz Sérgio Moro provavelmente teve mais cautela, talvez até, entre aspas, um pouco de medo da polêmica que ocorreu e deu esse privilégio, dando 48 horas para a pessoa se apresentar, 24 horas para se apresentar e estendeu depois, né? 48 horas porque havia uma missa da ex-mulher dele. O que ocorre nesse privilégio através de uma sentença? Deveria ser estendido para todo mundo, então. E aí houve aquela discussão, se ele não cumprisse, ele era um foragido? Não era um foragido. Aí diz um grande juiz, numa entrevista, dizendo que foragido não é porque estava em local certo, mas toda pessoa, cidadão, que cometeu um delito, que é cidadão de bem, um empresário, por exemplo, que cometeu um delito e foi condenado, não pode ser considerado foragido, então? E não sabe, doutor Cláudio, que está de parabéns a condução da Polícia Federal e está de parabéns a condução da Polícia Militar e Polícia Civil de São Paulo. Porque tudo que o pessoal do PT queria é que tivesse um confronto. Isso. Que tivesse, quem sabe, mortes de pessoas inocentes. Entendeu? Era isso que eles queriam. Então agiram de forma bem madura. Porque mais cedo ou mais tarde ele ia ter que sair, ele não ia conseguir ficar ali dentro o tempo todo. Entendeu? Então, assim, eu quero parabenizar essa atitude. Né? E lamentavelmente, nós temos alguns ministros do Supremo, tá, lamentavelmente, que não tiraram a capa ainda do que eram antes, que era o advogado de muitos que estão aí hoje em dia. Então eles estão na condição de ministro, mas estão advogando em causa própria. Né? Porque são indicações políticas. Então, o que nós temos, doutor Cláudio? Na verdade, tem que ser analisado, tem que analisar, mas de forma técnica e jurídica. Quem ganhar, ganhou. Mas não vamos esquecer, tudo isso veio à tona, doutor Cláudio, porque os políticos estão apavorados, porque eles dizem assim, se o Lula, que é o Lula, foi preso, salve para os outros. Entendeu? Imagina eu que sou um simples deputado. E tem mais, assim, ó, todo mundo dizia que o Brasil ia virar guerra, não virou guerra nenhuma. Quem está lá no Paraná, quem está lá acampando, são esses que foram alimentados pelo governo PT. Que ganham comida, ganham ônibus, estão lá, não precisam trabalhar. Enquanto nós estamos trabalhando 24 horas por dia para poder alimentar a nossa família, eles estão lá de bandeirinha querendo brigar. Entendeu? Então só está lá o Mar Vermelho, porque alguém está financiando. Se não tivesse financiando, os caras não têm o que comer. Vocês acham que eles iam estar lá na frente, lá, gritando Lula? Somos nós, né? Não, nós estamos financiando isso. 7 milhões, parece. Exatamente. Deu agora então uma não tem Mar divulgação Vermelho. semana. A economia do país está estável. Tá? A economia está estável. O Mar Vermelho não existe, que é uma petezada que está lá, que estão sendo pagos para estar lá. Entendeu? Então o país está normal, o Lula tem que continuar preso, é isso aí. Delegado Juliano,
com referência dessa situação da prisão dele, foram corretos a posição? Nesse sentido, eu acho que foram muito profissional, como se diz. Muito bem destacado. Mas o Sérgio Moro deixou a cargo da Polícia Federal cumprir, né? Ele deu espaço para... Não houve aquela pressão, eu acho que ele avançou um pouquinho mais quando eu acho que o prazo que ele deu é razoável, eu acho que ele não poderia entrar no mérito de como deveria se dar a certeza da prisão, em hipótese alguma, se é o chamado. Não tem como ele prever todas as hipóteses, dependendo da situação. O Lula deveria ser algemado, que pudesse vir a acontecer. Mas como bem destacou o delegado Fernando, a Polícia Federal foi cirúrgica nessa ação, nessa atuação, foi cirúrgica. Deu aquele prazo, teve uma tolerância ali, e eu tenho certeza que no contato com o advogado, eu acho que o superintendente da Polícia Federal do Paraná deve ter dito para ele: doutor, acabou. Ou ele vem na boa, ou ele vai vir na ruim. É tão verdade que houve aproximação de equipes da Polícia Federal, se aproximaram do sindicato para dar um aviso para ele. Né? As 3 viaturas que chegaram. 3 viaturas aqui foi um recado. Já está combinado. Nós vamos pedir a prisão preventiva, claro que foi. E ali ele sentiu que ia vir, ele ia sair de qualquer jeito de lá. Então, eu acho que foi cirúrgico, eles foram pacienciosos, foram técnicos, mas souberam, vamos dizer assim, engrossar o tom, né? Elevar o tom quando efetivamente deveria ser elevado mesmo. Eu acho que eles usaram eles queriam morte? Eles usaram assim, eu acho que o Sérgio Moro falou do Leopoldo que facilitou muito. Eu acho que respeitou o cargo, o que ele representou para o país, entendeu? Eles não queriam, assim, bater de frente com não envolver, não misturar política. É que o Sérgio Moro, doutor Ronaldo, o Sérgio Moro, ele tem que ter muito cuidado no que ele escreve, no que ele decide. Porque eles querem afastar o Sérgio Moro das ações. Verdade. Eles querem tirar o Sérgio Moro da Lava Jato. Exatamente. Então ele tem que ter cuidado. Então, tipo, o doutor Juliano falou bem. Ele se excedeu, mas se excedeu a favor. Não foi contra. Porque se ele diz que pode algemar, cai o mundo. E o Fernando, só para acrescentar assim, para mim, assim, o grande, eu digo assim, o grande, e é verdade, a gente tem que destacar o trabalho da Polícia Federal, esses filmes, né, o próprio esse que está na Netflix agora, o Mecanismo, destaca muito bem. A gente tem que valorizar quem iniciou esse trabalho. Foi uma investigação de um posto de gasolina, de um doleiro, e aí não sabia, tem que se valorizar isso. Mas eu digo assim, quem permitiu a nós é o Sérgio Moro. Quantas investigações nós tivemos semelhantes a essa que o Poder Judiciário fulminou? Não é? Então nós precisávamos efetivamente de um juiz, né, que vestisse as calças e mostrasse lá que realmente o Brasil não estava para brincadeira, né? Então, efetivamente, se há alguém que merece todo, vamos dizer assim, a glória e é responsável pela Lava Jato, é o Sérgio Moro. E ele mesmo, pela atuação dele, pela firmeza com que ele vem atuando, né, e desde o início, ele deixou os próprios ministros, né, de mão amarrada, né? Então, assim, ele realmente, assim, claro que temos que, volta a dizer, destacar a Polícia Federal que iniciou lá no embriãozinho federal, mas a Polícia Federal e o MP estão para isso, né? Mas agora, quantas outras investigações estão qualificadas, tão boas, ou que poderiam ter chegado antes dessa, mas chegaram, pode ter, olha, não tenho dúvida, chegaram graças à participação como magistrado do Sérgio Moro. E o doutor Juliano bem destaca, porque nós, nas nossas investigações aqui, que não são tão complexas, muitas vezes tem grandes investigações que pode estourar um baita de um serviço lá adiante, claro. E lamentavelmente muitas vezes é fulminado pelo Poder Judiciário. Convide aquela operação Satyagraha, né? Que foi abortada no STJ porque eles alegaram que a condução do... Não, mas essa justamente foi a Satyagraha, que foi anulado com o Daniel Dantas, né? Foi um absurdo. Um dos motivos da anulação dessa investigação foi porque a ABIN participou da investigação. Um dos motivos da anulação daquela investigação não tem cabimento. Não tem cabimento. Só para o telespectador poder compreender. Se falou aqui do delegado. O delegado Juliano falou do Sérgio Moro, a posição do Sérgio Moro. Então, a situação. A competência para a investigação é da Polícia Federal. Concorda? Mas o Sérgio Moro deu todo o apoio para a Polícia Federal e todos os pedidos aqueles
que foram solicitados pela Polícia Federal para poder, então... Porque não eram ilegais, porque não eram pedidos ilegais. Era tudo dentro da legalidade. O que foi requisitado foi o trabalho de inteligência. Essa aqui, e a sua ideia que colocou aqui, o delegado Fernando colocou, que muitas vezes o delegado investiga e não tem o apoio do judiciário e morre, se esvazia, é isso aí? Sabe o que é? Na verdade, assim, a gente, eu acho que como a gente é muito novo nessa questão da democracia, Estado Democrático de Direito, a gente não sabe lidar, e pela própria ignorância nossa do brasileiro, e eu estou incluído, o que a gente pensa? A gente, o Estado Democrático de Direito e tal, só que a maioria dos juízes que eu vejo, que a gente lida diariamente, todos nós somos operadores do direito aqui, o judiciário tem uma mania de sobrepor o interesse individual ao interesse da coletividade. Correto. Então, não é? Por mais que nós temos que ter garantias individuais, é óbvio, mas eu digo assim, o grande exemplo, a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, a coletividade está acima de qualquer indivíduo. É ou não é? E é isso, sempre. Quantos casos a gente abuso do americano. E o prol da coletividade. A prisão de Guantánamo, né, aqui em Cuba, muito se discute, olha que barbaridade, direitos humanos, nos Estados Unidos. Mas olha o que pensa, a ideia de coletividade com os Estados Unidos. Não é? E mesmo assim garante o individual. E lá o cidadão sabe os seus direitos muito bem. Mas ele sabe que acima do interesse individual dele há o interesse coletivo. E o Sérgio Moro agiu como um americano nato, né? Colocou a coletividade acima do individual. Quando às vezes vieram investigações, né, às vezes ceifadas lá no início, porque o juiz mas o preso, aquela é a prova, mas não sei o que, essa prova não é o... Um indeferimento, né? Indeferimento por absurdos que a gente vê. O indeferimento de uma escuta, de uma interceptação telefônica, acaba com a investigação. Quando o juiz não defere. Às vezes tu prova que o cara está usando aquele telefone, porque através de uma outra ligação tu escutou, gravou e degravou, e aí eu já tive casos que o juiz indefere porque entende que eu não provei de quem é o telefone. Mas não interessa quem é o telefone, interessa que o criminoso está usando aquele telefone. Agora de quem está não interessa. Nós vamos descobrir exatamente quando o juiz autorizar. Até porque o criminoso não vai usar um telefone. E quando o juiz autorizar o quê? Mas o delegado Fernando dizendo isso, parece que a gente está mentindo, né? Eu digo, até não vou dizer isso para não faltar com respeito e ética, mas eu diria até uma vara aqui do Fórum Central em que a juíza não dá, se não disser a quem pertence aquela linha telefônica, pelo amor de Deus. E aí, pelo amor de Deus, só vai descobrir de quem é esse telefone exatamente o que? Se tu tiver a quebra dos sigilos, os dados cadastrais, e escutar, porque o cara... Vocês acreditam que um criminoso, um traficante, um ladrão de banco, seja quem for do crime organizado, vai lá na Vivo ou na Claro lá e comprar um telefone no nome dele? Tá no nome dele, CPF dele? Não existe isso, cara. Ele troca a cada dia, ele troca o chip, toca na descarga e toca embora, vai embora. Na verdade, o chip se compra e só liga para lá e coloca qualquer CPF, sabia? Essa mera formalidade. Não tem, eles não conferem. E nós temos casos qual é o CPF? E às vezes digita, pode ser do morto, pode ser do João, pode ser do Pedro. Eu tenho casos, o doutor Juliano deve ter outros tantos, que o juiz indefere porque o delegado não apresentou de quem é o telefone. Não é, doutor Juliano? Muitos. Então, lamentavelmente, muitas vezes, assim como o judiciário no caso do Moro e muitos outros juízes também aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, acabam colaborando porque os pedidos não são ilegais, eles fazem o que tem o direito humano, entendeu? Outros acabam cortando a investigação pelo pescoço. Nós temos terminando o nosso terceiro bloco, nós vamos passar então uma palavrinha rápida aqui para o pessoal se despedir, e o delegado Fernando tem mais algum recado para nos dar, Zé? Já encerrando a minha participação, né? Hoje até falei demais, né? Mas acabamos nos emocionando aí com os temas e a criminalidade, né? Eu acredito assim num próximo programa, Dr. Cláudio, que nós temos que falar um pouco também da nossa segurança pública local, da nossa segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, né? Que ainda que tenham ocorrido algumas melhoras aí nos últimos meses, nós temos muito. E uma das coisas que muito tem me preocupado é a questão do pequeno e médio comerciante, que é a parte mais vulnerável dentro da sociedade, pelo meu modo de ver, que está exposto com as suas portas abertas a grande parte do dia, a criminosos que querem lucros fáceis, né? Então lá o dono de uma farmácia daqui a um pouco é assaltado, na mesma semana é assaltado de novo, é assaltado, os distritos estão com muito serviço e não conseguem dar conta. Então eu acho que já passou da hora de nós começarmos a pensar
e buscar junto ao governo do estado uma delegacia especializada que venha investigar e combater os crimes de pequeno e médio comerciante. Obrigado. Delegado Juliano. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, também dizer, doutor Fernando, que pode ter certeza que o sentimento de admiração e respeito pelo seu trabalho é recíproco, né, e dizer, isso que o doutor Fernando é admirado de todos nós, que realmente hoje o que assola realmente hoje as delegacias e preocupa a gente é o pequeno comerciante mesmo, a gente vê muito isso. Boa parte das ocorrências policiais, quem é vítima é justamente o pequeno e médio comerciante, e acredito eu que a gente não dá o devido olhar, né? A gente não está se debruçando sobre esse tema aí. Demerval. Agradecer a presença dos dois delegados aqui, abrir o nosso programa com um excelente assunto que assola toda a nossa comunidade, nossa sociedade, que é a segurança pública. Obrigado, então. Eu gostaria de agradecer ao telespectador por estar mais uma vez sentado aí nos assistindo. E eu agradeço a sua participação. E até a próxima sexta-feira. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano.